né? O pediatra, ele tem o foco na criança, mas nós podemos esquecer que essa criança, ela está inserida num contexto. Que contexto é esse? O contexto da família, o contexto da escola, o contexto do vizinho, dos amigos, do seu cachorro, das coisas animadas e inanimadas. Ou seja, ele é um ser, né, com toda a sua estrutura totalmente singular, biopsicossocial. E o pediatra hoje, moderno, o pediatra hoje, ele tem que ter um olhar da clínica avançada. O que seria isso? Da clínica ampliada. É ver essa criança através de todo o seu contexto biopsicossocial. Então, nós não podemos pegar a criança e tirar do seu contexto e analisá-la somente, porque às vezes 40%, 50%, 60% do que as crianças chegam no consultório não é um problema da criança, e sim um problema desse ambiente. A criança, desde o século XIX, o século XX, o século XXI, ela ganhou o seu espaço. Ela passou de ser um indivíduozinho, saiu da condição de um mini adulto, e hoje é um ser de direito, de deveres, né? Então, ela conseguiu o seu espaço dentro da sociedade. A criança mudou o seu espaço, mas o ambiente também mudou. E esse ambiente, a mudança é de uma forma muito exponencial. Ou seja, eu que me formei há 32 anos atrás, a medicina que eu saí da faculdade não é a medicina mais que eu pratico hoje. A gente tem que avançar através do conhecimento científico e também através dessa mudança do mundo. Essa mudança do mundo, às vezes, nós pais, nós da parte científica e a própria criança, às vezes não acompanha. E aí começa a surgir alguns problemas, certo? Então, como eu já falei para vocês, a criança ela é um contexto, ela é um entorno, e nós temos que conhecer esse entorno dessa criança. Então, quando chega no consultório, a mãe, a avó, o pai, nós temos que dar fala a todos, né? Porque a gente tem que conhecer esse contexto onde a criança está inserida. Nós temos que dar fala ao professor, né? Que às vezes vem um bilhetinho, não vem o professor, mas nós temos que dar a fala. Já Jaime Muraiovis, que todo mundo conhece dentro da pediatria, diz que a pediatria moderna não deve se ater só ao bem-estar da criança, né? E sim, a gente está acompanhando o seu crescimento e desenvolvimento e como essa criança se relaciona com todo esse contexto, certo? Bom, vou começar a falar um pouquinho dos problemas que a gente vê desde que essa criança nasce. Nós vamos falar um pouquinho dessa medicina moderna no parto. Hoje, a medicina, ela, através da sua medicalização, higienização e asepsia, ela tornou o parto, que era um processo biológico, um evento biológico normal, num processo de um problema médico. Ou seja, a medicina assumiu esse processo natural. E hoje, a medicina, com o seu processo natural, faz acreditar que as mães, as parturientes, que o melhor jeito de nascer é a cesárea, né? Por que isso? Porque a cesárea ela é algo como no mundo moderno, ela é rápida, né? Ela vem de acordo com a necessidade do obstetra, que é a otimização do tempo, né? O obstetra ele precisa dar conta do consultório fora, ele precisa dar conta de 2, 3 empregos, e o parto normal, dilatação de 0 até 9, esse trabalho de parto, hoje em dia ele é muito lento. O obstetra precisa de coisa rápida, as coisas andam. Então, o parto normal está na contramão da vida moderna. Então, o que está acontecendo hoje em dia? Hoje em dia, então, está acontecendo que o Brasil, ele é o segundo colocado em número de cesárea. No Sistema Único de Saúde, 43,8%. Enquanto que a Organização Mundial de Saúde, ela propõe que o ideal seria no máximo 15%. E na rede particular? Ele chega até 87%, né? Nós só perdemos para Chipre, que é o primeiro colocado. Bom, tem um trabalho recente aqui que eu encontrei, em 2017, mais recente, que é super fácil de entender. É um trabalho pequeno, mas eu achei interessante colocar. Lá em Ribeirão, né, pela USP, na maternidade, eles observaram 14 parturientes. Dessas 14, 7 nasceram de parto normal e 7 nasceram de cesárea. Dessas que nasceram de parto normal, elas tiveram maior avanço na amamentação. E o contato, vínculo criança e mãe foi muito melhor comparado com as mães que tiveram seus filhos com cesárea, que demoraram 4 semanas
para fazer o mesmo processo que as mães que nasceram de parto normal aconteceram no primeiro ou segundo dia. Isso é fácil de entender, porque essa mãe sofreu uma anestesia. Geralmente, depois que a criança nasce, a mãe está ansiosa, o anestesista faz um sedante, uma sedação nessa mãe. Essa mãe tem um corte, depois para pegar esse nenê, para colocar no colo, fazer o vínculo. O bebê não saiu do canal do parto e foi com ela direto. A medicina moderna ela é asséptica. O que é isso, asséptica? Nós temos que ter o campo. O bebê não pode sair do campo, ele tem que estar enrolado no campo, não pode ir com a mãe direto. Nós temos que levar no berço aquecido, fazer todo o contato com essa criança, fazer todo o exame estéreo, num campo estéreo, com luva estéreo. Depois a mãe vai receber essa criança. Às vezes demora 20 minutos, meia hora para todo esse processo. A mãe não recebe essa criança diretamente. Depois dessa mãe, ela vai para uma sala de recuperação da anestesia. O bebê está lá, a mãe cheia de dor, e aí o que se faz? Remédio para dor. A mãe fica zonza, com tontura, com mal-estar, ela não consegue colocar o seu seio no colo. A mãe está com dor, ela não quer saber ainda do bebê. Então esse contato, esse vínculo mãe-filha, ele atrasa em 4 semanas. Né? E isso para nós, 4 semanas, esse vínculo na parte de saúde mental para essa criança, é um atraso importante, certo? O recém-nascido, outra coisa que se perde na cesárea é que o recém-nascido e a mãe, na hora do parto, na hora da expulsão, existe uma explosão de endorfina da parte da mãe. E essa endorfina é passada pelo cordão umbilical, e essa endorfina ela faz uma explosão, tanto na criança quanto no bebê, de uma relação de euforia, uma relação de bem-estar, e esse vínculo entre mãe e filho acontece de uma forma muito forte em relação dessas endorfinas, que é através da ocitocina, que é liberada no parto. E essa ocitocina no bebê, ele vai atuar nas áreas do cérebro ligadas à emoção e recompensa, que é hipotálamo, amígdala, lobo parietal superior. E com isso, essa criança ela vai ter um sistema de recompensa, um sistema de estabilidade emocional muito melhor para essa explosão, o que não acontece na cesárea, certo? Com isso, para essa explosão de endorfina que acontece no parto, existe uma menor relação da depressão pós-parto em relação ao parto normal e muito crescente em relação à cesárea. E isso já vai estimulando essas áreas de recompensa do cérebro do bebê, para cada amamentação que existe liberação de ocitocina, essas áreas ficarem mais fortalecidas e no futuro fazer diferença para esse bebê da parte emocional. Outra coisa que essa via que o bebê vai sair dessa mãe, no parto normal ela vai passar pelo canal vaginal. E o canal vaginal, essa criança vai ser colonizada pelas bactérias do bem, que são as bifidobactérias que estão presentes no canal do parto. Essas bifidobactérias, colonizando a microbiota do bebê, são bactérias que fazem com que essa flora intestinal do bebê vai reduzir as desordens autoimunes desse bebê. Hoje em dia, já se fala que o sistema digestório é o maior sistema que nós temos no nosso organismo. Melhor ainda o sistema comparado em relação ao sistema nervoso central, porque ele controla todo o nosso corpo, desde a nossa pele, desde o nosso sistema imunológico, até o nosso sistema emocional. Essa microbactérias, bifidobactérias, ela libera substâncias que podem ajudar até na parte cognitiva dessa criança, que influencia toda a parte do sistema nervoso central. Enquanto essa criança ela vai nascer para um parto cesárea, ela vai sair num campo estéril, contato com as bactérias que estão nesse ambiente hospitalar, contato com as bactérias que estão na pele da mãe, então estafilococcus, klebsiella e clostridium, e essas bactérias são bactérias que não fazem esse tipo de amadurecimento na microbiota desse sistema digestório dessa criança. Contanto que existem trabalhos em que as crianças nascidas do parto normal, elas têm aumento do índice das infecções respiratórias, aumento do índice dos processos inflamatórios, e a gente vai ver que essas bactérias do bem, elas protegem o organismo de infecções no futuro. Então, a gente está evitando, por exemplo, os distúrbios metabólicos nessa criança no futuro, obesidade e outras doenças crônicas. Por quê? Porque as bactérias que não são do bem, não são as lactobactérias, que são as bactérias que foram colonizadas nas crianças de parto cesárea, elas fazem uma expressão no intestino, que é a expressão de genes pró-inflamatória, e aumentando o índice de obesidade e processo infeccioso futuro, por esse estímulo dessa microbiota, certo?
Bom, esse bebê nasceu, né, da grande maioria, já falei para vocês, no sistema particular, 87% cesárea, já se atrasou 4 semanas, às vezes, na amamentação, houve necessidade de complementação. A mãe, para ter uma produção de leite, ela precisa estar emocionalmente estável. A mãe que está tensa, nervosa, com dor, essa produção não é adequada. Então, a gente já tem algum comprometimento nessa parte de amamentação, né? No caso dos partos cesarianos. E a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o aleitamento materno exclusivo no período por 6 meses. E seria ideal manter esse aleitamento materno, aí não exclusivo, é claro, até os 2 anos de vida ou mais, né? A amamentação, ela é biologicamente determinada, portanto, ela é determinada socioculturalmente. E a amamentação hoje também está na contramão da vida moderna, né? E nós vamos falar um pouquinho por quê, né? Então, existe um paradoxo hoje em dia que toda a comunidade científica, ela explica para as mães, explica através da mídia a importância do aleitamento materno e, em contraproposta, existe uma tendência latente ao desmame, né? Então, é um paradoxo. Por que isso acontece, então? Se o leite materno é tão importante e o desmame é tão precoce hoje em dia, que a gente vê não só no Brasil, como nos outros países. Só para vocês terem uma ideia, esse trabalho é um trabalho, não é tão recente, mas é um trabalho que ainda mostra, aos dias de hoje, que o aleitamento materno exclusivo, nos primeiros meses de vida, ele só consegue manter no Brasil nos primeiros 54 dias, ou seja, não chega nem 2 meses, né? E os bebês que são 6 meses, que seria o aleitamento materno exclusivo, 180 dias. No Brasil, somente 10% estão em aleitamento materno. Então, 90% estão com leite artificial. Se é tão importante, se a classe médica sabe que é importante, a gente tenta passar para os pais, por que isso acontece, então? Então, existe toda essa orientação dos pais e a importância do leite materno. Ele reduz a hospitalização no primeiro ano de vida em 72% nos casos de infecções de vias aéreas superiores, em 50% nos casos de otite, em 63% no caso de gastroenterolite. Diminui a cólica do recém-nascido, porque o aleitamento materno aumenta aquele vínculo mãe-filho que já começou desde o parto normal. Esse vínculo faz com que essas crianças emocionalmente estão mais estáveis, elas estão com menos estresse e com isso elas vão ter a hora do choro, menor hora de choro por dia. Um bebê recém-nascido, os primeiros 30 dias ou até 3 meses de vida, ele pode ter 2 horas de choro por dia. Esse bebê que não está sendo bem amamentado ou esse bebê que está sendo prejudicado por esse processo de amamentação, ele pode chegar a chorar de 4 a 5 horas por dia, mesmo sem ter cólica, pelo próprio falta desse vínculo, pela própria falta da ocitocina na parte de recompensa, na parte de estabilização da parte límbica, certo? Então, esses bebês, eles choram, têm mais cólica. Talvez não seja cólica, e sim o estresse já neonatal, né? E com a amamentação, devido a esse vínculo mãe-filha, existe uma diminuição na negligência dos pais em 4,8%. Então, se isso é tão importante, já comprovado cientificamente, então por que acontece essa causa de desmame? Então, a grande causa hoje de desmame são várias, ela é multifatorial. Primeira coisa que acontece no desmame é a própria mama, né? Onde as mães, às vezes, não foram preparadas para a amamentação e não prepararam esse seio para a amamentação. Então, existem as fissuras mamárias, né? As que são dores insuportáveis. As mães estão amamentando e estão chorando. Tem muitas mães que vai chegando na hora da amamentação, ela já começa a chorar. Mas por que está chorando? Porque já está na hora de amamentar. É uma dor, como elas dizem, parece uma facada no peito, né? Se essa mãe não tiver um apoio da estrutura familiar, um apoio do pediatra, um apoio da parte, às vezes, da enfermagem, vai acontecer o desmame. Porque tem muitas mães que me digam assim, olha, doutor Camilo, eu tenho vontade de pegar meu filho e jogar na parede, na hora de chegar a amamentação. Eu não consigo criar esse vínculo que é muita dor, né? E você tem que entender isso, porque processo de dor ninguém gosta, né? Então, você tem que dar apoio e ajudar, e como pediatra, cuidar dessa mama, para poder a primeira causa de desmame ser o seio, né? A amamentação, ela
ela é importante em toda a formação dessa parte do sistema nervoso central. Então, os bebês que estão sendo amamentados, devido às vantagens biológicas que tem no leite, principalmente são LC-PUFA, o DHA, o ácido araquidônio, os oligoelementos, faz com que a mielinização desse cérebro dessa criança aconteça de uma forma mais rápida e mais intensa. A mielinização, como vocês sabem, é aonde a bainha de mielina, onde o processo de informações ele é transmitido. Quanto mais mielina, esse processo ele é melhor, processo melhor de mielinização, o QI é melhor. Então, as crianças que são amamentadas por todas essas substâncias que eu estou falando, elas têm um QI comparado melhor em relação às crianças que foram nascidas do parto cesárea. E hoje em dia, se a gente quiser pensar no futuro, temos um país digno, um país melhor, a gente tem que pensar em indivíduos melhores, principalmente no seu potencial intelectual. E com isso, nós temos que pensar na amamentação exclusiva. Então, a amamentação ela faz diferença no futuro num país melhor em relação a esse cérebro dessa criança. Gente, com tudo isso, então, como eu já falei para vocês, essa causa de desmame, uma delas é o seio materno. Outras delas é a mudança da estrutura familiar. A mãe, ela venceu a licença maternidade. Quanto que é de tempo de licença maternidade, vocês sabem? 120 dias, 4 meses, certo? Essa mãe tem que voltar. Não é a realidade nossa. No meu consultório, as mães voltam com quantos dias? 15, 20 dias, né? Eu falo, mas por que você tem que voltar tão cedo? Você não tem lei trabalhista que te protege? Você tem 4 meses? Não, doutor Camilo. Eu sou dona do meu negócio, eu que sou empresária. Eu sou a chefe, eu sou o dono. Então, tem muitas famílias que dependem de mim, eu tenho que voltar. 15, 20 dias já estão voltando ao trabalho, né? Então, como eu falo, a amamentação está na contramão da vida moderna. Então, a amamentação ela é uma causa de enrosco para essa mudança familiar, né? Na sociedade moderna, né? E quando essa mãe é empregada, às vezes o patrão não cumpre as leis trabalhistas. Ou a mãe vende esse direito, ela volta a trabalhar, por quê? Porque ela precisa de entrada de dinheiro. Hoje a mãe não é mais a manutentora do lar, ela é a que faz a gestão desse lar, né? Ela não é mais a manutentora, mas ela é a gestora da parte financeira. Então ela vende férias, ela vende direitos, ela volta, né? Porque ela tem que dar conta da parte financeira. Nós estamos numa roda viva e ela está nessa roda viva, tá certo? E outro interesse que faz importante o desmame é o desmame comerciogênico. O que seria isso? É a indústria de leites, as multinacionais, né, que são extremamente poderosas e tem um fator de marketing importante. Qual que é esse fator de marketing? Os nomes do leite já é um marketing. Leite Nan Advance, leite Nan Supreme, leite não sei o que lá, Comfort. Poxa, meu leite é só leite materno. Não é Advance, não é Supreme, não é Comfort. Tem mais um novo aí que é Profutura. A mãe, ela vai sentindo que o seu leite, nossa, minha amiga dá um leite Profutura e eu estou só com leite materno. Mas será, doutor Camilo, que vai dar conta? Vai, mas se até ela acreditar nisso, poxa, mas meu seio está murcho, o da minha amiga é Profutura. Então você bate de frente com o interesse de multinacional. E a gente acaba ficando para trás, né? Então tem um interesse muito grande que vocês vão começar às vezes a receber visita desses laboratórios já na última formação, no último estágio de formação acadêmica, na parte do internato, né? Onde é um bombardeio. Sim, o leite de fórmula é um leite importante, mas em algumas situações. Não em 90% dos casos como a gente vê hoje. E eles não têm essas substâncias que vão atuar na mielinização desse cérebro. Por isso que se você comparar o cérebro de duas crianças, a amamentação, a criança que não foi amamentada, esse QI é diferente. A criança que nasceu do parto normal, do parto cesáreo, o QI é diferente. E aí você vai se somando nesse cérebro dessa criança e dá muitos problemas futuros, certo? Bom, essa criança, ela sofreu desmame. Essa mãe voltou ao trabalho e para onde vai essa criança? Para a creche, certo? Outro problema que nós estamos na vida moderna enfrentando no consultório, né? Então é uma sequência de problemas. A creche, ela é importante para a criança? Então, eu tenho que dizer aqui uma fala que hoje os trabalhos dizem
Creche é o direito da mãe trabalhadora ou o direito da criança? Bom, a mãe, na Constituição Federal, no artigo 7, ela está assegurada que o seu filho, desde que ela volte ao trabalho, tenha direito de ir para o berçário. E esse berçário, se tiver uma empresa que tem mais que 30 mães nessa empresa, esse berçário deveria estar onde? Na empresa. Vocês conhecem a empresa que tem berçário? Onde está esse berçário? Está terceirizado. A criança, como ela saiu do estágio de ser o mini adulto e conseguiu direitos, o direito também, através do Estatuto da Criança e Adolescente, diz para ela que assegura que ela tem o direito de creche de 0 a 6 anos. E será que esse direito é da criança, para o desenvolvimento da criança? 2019, o direito diz que a industrialização que começou no século XIX, onde a mulher foi para o mercado do trabalho, essa mulher ela precisava melhorar essa mão de obra. E essa creche ela veio diretamente o que o empresário precisa. O que o empresário precisa? Ele precisa de produção. E para ter melhor produção, o que ele precisa? De pessoas que estejam ali na máquina de produção, melhor. Se essa mãe estiver melhor, sabendo que seu filho está na creche, ela vai produzir mais. Então, o empresário gosta da creche. Mas ele gosta da creche por causa do desenvolvimento da criança? Não, ele gosta da creche por causa da mão de obra, do mais-valia, que vocês sabem hoje. Então, ele quer lucro. Então, a creche, hoje em dia, e nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da socialização do bebê, ele também está de uma forma que pode ser prejudicial hoje em dia para essa criança, certo? Então, essa creche está de longe a atender as necessidades dessa criança em termos de desenvolvimento, em termos de qualidade de vida. Aí as mães me perguntam, quando meu filho pode ir para a creche? Eu falo, olha, se fosse meu filho, eu colocaria 4 anos, certo? Por que 4 anos? Mas a minha amiga colocou com 6 meses e ela já sabe falar, ela já sabe fazer continha, que é a idade do meu filho não sabe ainda. Então, olha, isso aqui é muito importante. Segundo Bege Luckman, a criança tem 2 tipos de socialização. Nós temos a socialização primária e a socialização secundária. A socialização primária é quando a criança aprende no seio familiar, ela aprende no comportamento do grupo a que se pertence, que é a família, todas as noções de sociedade, da moral, da ética, dos modelos de comportamento, o bom dia, boa tarde, respeitar o outro, entender que o outro existe, saber entender o não. Isso ele é introjetado na criança na primeira socialização. E isso daqui é o dever da família, não é da professora, não é da babá, não é do Estado. E com essa bagagem da primeira socialização, é que essa criança é introduzida na segunda socialização, onde ela vai pegar tudo que ela aprendeu com a família e ela vai praticar na segunda socialização com as pessoas que não pertencem à família. E o que acontece hoje? A criança ela vai fazer a primeira socialização aonde? Na creche. E quem que faz a socialização na creche? A cuidadora, que tem 2 cuidadoras para 18 crianças. Ela vai fazer essa associação primária? Não vai, porque a coitada não tem tempo para isso. Então, o que ela vai fazer? Ela vai só conseguir manter os cuidados fisiológicos da criança, trocar, vestir, dar mamar. Então, essa criança ela vai entrar na socialização secundária sem a bagagem primária. E aí a gente consegue haver alguns outros problemas. Somado a isso, o Winnicott, que é um pediatra psicanalista, desde 1975, diz que a criança ela precisa brincar na primeira socialização. Porque o ato de brincar, ela faz com que exista um melhor desenvolvimento socioafetivo e emocional da criança. Então, a criança que não brinca prejudica nessa situação. E, frente a uma situação de estresse, essa criança que não brincou, ela vai tornar apática, ela não tem tomada de decisão, não tem atitudes. Então, somada à creche, que a criança fica lá, sem o ato de brincar é importante, associada à não primeira socialização, essas crianças, elas ficam confinadas até 12 horas nesse sistema de escolas, e com isso ela perde a primeira socialização. A primeira socialização, ela cria uma memória afetiva.
que é a memória afetiva da criança? É o ato da minha mãe me pegar no colo, é o ato de eu pegar no cabelo da minha mãe e fazer assim na orelha, é o ato de minha mãe acariciar na hora que eu caio, na hora que eu estou com uma situação de estresse ela enfrentando. Isso ela introjeta essa memória afetiva na primeira socialização. Essa memória afetiva ela é importante para situações de estresse. Quantos de nós não estamos meio doente ou com uma situação, a gente relembra, nossa, né? Aquela coisa de memória afetiva nos deixa melhor. A criança ela não está tendo essa memória afetiva. Além disso, essa criança não brinca, não desenvolve a parte emocional. E além disso, essa criança ela é feita uma precocidade na alfabetização. Hoje, crianças com 4, 5 anos estão sendo alfabetizadas. Né? Isso é bom? Os pais acham ótimo. Por quê? Nossa, minha criança já sabe ler, já sabe escrever. E aí acontecem outros problemas de comparação. Uma criança de 6 anos, que deve ser alfabetizada com 6, 7 anos, se não alfabetizou, o que ela tem? Déficit de aprendizado. E será que ela tem déficit de aprendizado? Né? Então, isso vem uma sequência de problemas, né? Quando essa criança não está na escola, nós temos, às vezes, pais abastados que não falam, não vou, a gente consegue até evitar que vai para a escola, vai até os 4 anos. Contrata a babá. E essa babá, às vezes, deixa essa criança na mídia lá, no laptop, no celular, 10 horas, às vezes, gente, a tarde inteira, isso é a realidade, é de 4 a 10 horas, né? Sendo bombardeada por uma mídia mercantilista, onde vai colocar essa criança, tudo ela quer, tudo ela quer, tudo ela quer, sem contar que desenvolve também a capacidade do ter só, não do ser, né? Então, somado-se a isso, quando vai para a escola, tem uma série de problemas, né, essa criança. E por isso que hoje está acontecendo o que hoje em dia? Que a Ritalina, né, que é o metilfenidato, em 1990 para 1999, aumentou a sua produção em 580%. E abaixou o uso do metilfenidato para as crianças que eram em torno de uma pré-adolescência, mais ou menos, 10, 12 anos, tem crianças com 5, 6 anos tomando. E de 1990, se a gente jogar para 2006, aumentou em 1.200%. Então, nossas crianças elas estão sendo medicalizadas, elas não estão sendo desenvolvidas, elas estão tendo cada vez um QI menor, e quem está ajudando hoje em dia isso não é o resgate de todo esse processo que eu falei para vocês, e sim a medicalização dessas crianças, né? Então, isso que eu estou tentando compartilhar com vocês é uma angústia do mundo moderno, certo? Que a gente vive no consultório, né? Ok? Então, essas crianças, elas estão entrando na escola sem uma base familiar, né? Então, vem os problemas da indisciplina. Nunca se falou tanto hoje na falta de limite e desrespeito na sala de aula. Nunca hoje teve tantos professores cansados, estressados, com síndrome de burnout, né? E sentimento desses professores de impotência. É uma classe hoje operária, é uma classe hoje profissional que está extremamente sendo massacrada devido a esse não cumprimento, esse não desenvolvimento adequado dessa criança, que vem desde o parto, tá certo? E esse professor, ele se sente impotente porque ele sozinho não vai conseguir fazer nada mesmo, né? E é delegado a eles, às vezes, essa função de resgatar tudo isso. Ele não vai dar conta disso, porque é algo muito complexo, né? E aí os nossos pais, hoje em dia, quando tem tempo com as crianças, e nós, pediatras, temos que atuar nessa parte e orientar eles ficam com medo de ser autoritários como seus pais, como seus avós, e ao mesmo tempo, eles ficam com medo de botar limite que acham que vai causar trauma nos seus filhos, né? Será que eu vou causar trauma se eu brigar com eles? Então, nós pediatras, na nossa puricultura, que a puricultura a gente fala que é de 0 até 18 anos, né, orientando esses pais, a gente tem que orientar nessa forma de educar essas crianças, né? Não, você tem que ser firme no não, você não vai causar trauma no seu filho. O não com amor, uma palmada com amor, sendo firme, né? O não virando sim, você tem que dar essa assistência para esses pais. É a mesma coisa que eu falo para os meus alunos aqui de medicina, nós temos que ensinar a alimentação de complementação ou alimentação suplementar a partir do 6º mês de vida. Aí o aluno fala assim, ó, nós temos uma prática médica lá na minha clínica, onde eles assistem a consulta, depois eles vão fazer o projeto terapêutico separado, enquanto eu libero o paciente, e eu falo, agora eu sou a mãe. Tá? Então, vocês vão me explicar. Aí eles falam assim para mim, olha, então, a senhora vai começar a papa principal, que é no almoço. Para mim não quer dizer nada. O que quer dizer papa principal?
Como é que eu faço, doutor? Eu vou pegar o que? A abobrinha primeiro, a carne, o chuchu, vou pegar o quê? O que eu ponho primeiro na panela? É isso que a gente tem que fazer com a parte de limites. Nós temos que ensinar esse pai, olha, é assim que você tem que fazer. Esse não tem que ser colocado nessa situação, tem que ser firme nesse não, né? Não tenha medo, não vai sentir remorso se você gritar, né? É bom você falar um não, assim não vai funcionar. Não pode, sabe? O nível de voz aumentado, tudo isso tem que ser ensinado para esses pais, para que o problema seja sanado lá atrás, né? Não repercutir na escola, né? E aí a mãe chega no consultório, geralmente, o seu pré-adolescente, e fala, doutor Camilo, eu não aguento mais meu filho. É reclamação na escola, é reclamação do vizinho, é reclamação disso, é isso, eu vou falar com ele, ele me chuta na canela, ele me cospe no meu rosto. Isso é uma realidade que nós temos no consultório. E daí ela mesma chega à conclusão que ela diz assim, eu criei um monstro. E eu concordo. Você criou um monstro. Vou deixá-la sozinha? Não. Você criou um monstro, é uma realidade. Vamos arrumar isso daí, né? Vamos resgatar valores. Mas para isso a gente não consegue sozinho, certo? Então as mães, elas vêm com essa no consultório, com essa mentalidade que é verdadeira, né? Quem criou esse monstro? Os próprios pais. Eu não falo que são só os pais. Eu digo que é o mundo capitalista, né? É essa parte de tudo ser rápido, a massificação, né? Não enxergar o outro, que é parte da vida moderna, né? Essa tal vida moderna, ok? E aí a gente começa a falar com esses pais. Olha, pais, os filhos são mata-borrão da casa. Tudo que acontece na casa ele vai absorver, tá bom? Então, daqui para frente, nós vamos ser diferentes, né? Nós vamos mudar a nossa atitude. Você não vai querer que seu filho seja diferente se você não mudar. Mas isso, eu estou falando isso agora, que aconteceu todo esse processo, mas é importante vocês começarem a resgatar lá no bebê lá atrás, né? Então, se você quer que seu filho come verdura, vamos comer verdura. Se você quer que seu filho fale bom dia, vamos falar bom dia. Essas coisas têm que ser ensinadas. Os pais precisam aprender, né? Se seu filho não quer que fale palavrão, a mãe fala assim, nossa, meu filho falou um palavrão lá. Você vai ver que a mãe fala palavrão direto dentro do consultório, ela nem se percebe que ela está falando palavrão, né? Eu gostaria que meu filho fosse à igreja. Qual religião que você frequenta? Eu não tenho. Seu filho não vai na igreja nunca, né? Então, vamos mudar. E mudar valores da família é complicado, tá certo? E os pais têm que falar novamente para eles, você não pode agora, que seu filho já está grande, terceirizar novamente a criação. E vamos falar lá atrás com esses seus filhos. Não é para a escola, não é para babá, não é nada disso. E vamos criar nessa criança o poder de resgatar vários valores. Um desses valores é enxergar o outro, né? Por isso que hoje em dia nós temos tanto bullying escolar, que na nossa época, na minha época, estou falando na nossa, porque há muito tempo atrás nós não tínhamos tanto isso, nós tínhamos briga no colégio, mas o bullying, ele vem resultado de não enxergar o outro, as suas diferenças, que cada um é singularidade. O ruivo, o que tem pinta aqui, o que tem pinta lá, né? O gordinho, o magro demais, o gay, tudo isso, né? Então as pessoas hoje praticam o bullying justamente porque não foram colocadas a visão do outro, na sua singularidade, certo? E aí os pais me perguntam, mas aí, quando que eu deveria começar a colocar limites nesse bebê? Olha, quando o bebê começa a ter alguma ideia do que está acontecendo ao seu redor. Logo que uma criança é capaz de formar essa ideia. Que idade que é isso? 7 meses. Então, 7 meses começa a praticar o não. Aí o que acontece com os pais? Eles ficam o dia inteiro fora, a criança fica na creche das 7 às 7, e daí eles vão ter horário das 7 até as 9, 9h30, 2h30. Eles vão falar 1000 não nesse horário. Não pode aí, não pode aqui. E o que eles fazem? Eles não falam. Por que não falam? Porque eu já tenho tanto poucas horas de convívio com meu filho, eu vou ficar dizendo não para eles? E precisa. Né? E às vezes é essa qualidade que essa criança pede, isso que vai fazer diferença no futuro. Então, iniciar os limites já a partir de 7 meses de vida. E quando chega o pequeno monstro, né, o pequeno rei, que tudo ele pode, quem vai dar esse limite? Vai ser a polícia, né? Vai ser a privação de liberdade, que hoje nós temos nosso CENSE aqui em Foz do Iguaçu, é o Centro de Socioeducação, né, para adolescentes. Nós temos uma capacidade de 95 adolescentes. Nós temos 120,
140, 150, nunca abaixo, nunca chegou a menos de 90. Por quê? Porque repercute essa falta de limite da família, né? E nós, pediatras, nós, médicos, nós temos que ensinar isso aos pais. Eles não aprendem, então não é para aprender no dia a dia, tem que ser orientado essa parte, certo? Isso faz parte da nossa medicina de puericultura, para nós não termos problemas no futuro, ok? Certo? Aí tem algumas estratégias que eu quero propor para vocês que eu acho que funcionam e que os autores descrevem. Primeiro é se unir ao professor. Se você conseguir se unir ao professor, você vai conseguir alguns resultados melhores. O que é se unir ao professor? Como é que foi meu filho hoje na escola? Ah, hoje ele bateu em 3. Hoje ele me cuspiu, hoje ele fez isso. O que você vai fazer? Botar limites em casa, vai tirar coisas dele que ele gosta. Toda a sua ação tem a sua reação. Se não ele bate na escola, não acontece nada em casa, né? Então, aquele período de tempo de vida que vai ter com o seu filho vai ser de muita restrição, de muito não, né? Então, como é que foi meu filho na escola hoje? Nossa, hoje ele se comportou bem. Parabéns, vamos dar uma compensa, não compensa em presente, mas um abraço, né? um jeito melhor desse convívio. Ou seja, mostrando para ele qual que é o caminho certo, qual é o caminho errado. Isso tem que se unir aos professores, tá certo? Falar com seus pais que eles têm que fazer o gerenciamento do seu tempo. Eles vão ter que dar os seus pulos, virar nos 30, vão ter que aumentar o tempo de qualidade com essa criança. Às vezes não é aumentar de 2 para 4, 6 horas, mas aquele tempo que ele tem disponível, melhorar a qualidade. Melhorar quanto essa qualidade? Na parte de afeto, na parte de dizer não, na parte de não levá-lo, por exemplo, eu vou passar meu período de folga aonde? No shopping? Não, né? Por que no shopping não? Porque não é um lugar adequado para a criança, onde vai ser massificado no ter, não é no ser, né? A criança não é o protagonista da história no shopping, né? E qual que seria esse tempo de qualidade? Final de semana que eles têm tempo com seus pais. Se eu pedir para vocês, fechem os olhos, 5 segundos, imagina um lugar que te dá paz de espírito, imagina um lugar que te deixa você tranquila da parte emocional, imagina um lugar para quem tem filho que você queira ter um lugar de paz para o teu filho. 5 segundos. A grande maioria imaginou um lugar que tem a natureza, um mar, andar descalço na praia, árvores, né? Por quê? Porque a natureza, ela faz prevenção em saúde mental. Então, nós temos que começar a levar nossos filhos nas praças, nos parques, jogar bola no gramado, né? Nós não temos que levar nossos filhos no shopping. Então, eu pergunto para os pais assim, qual foi a programação no final de semana? Eu fui com meu pai aonde? No shopping, saí do shopping, nós fomos na casa dos amigos que tem churrasco, da casa do amigo que fez churrasco, nós fomos na casa de outro amigo que fez churrasco, ou seja, não teve nenhum contato com essa criança, né? A criança não foi a protagonista da história. A criança, ela precisa, para ter uma saúde mental melhor, ela precisa ter contato com a natureza, com os seus pais, e ela acreditar que seu pai está tirando aquela hora de vida para ela, né? Então, isso tem que ser aprendido. Então, a gente começa a orientar esses pais a resgatar essas horas de lazer de uma forma diferente, né? Que, às vezes, para os pais, eles acham um saco, mas que precisa, tá certo? Que a criança precisa se sentir importante. Outra coisa é que, se a família é mais importante, nós temos que entender essa família. E hoje, na vida moderna, nós temos a família pós-moderna, ou que os autores dizem hoje, a família tentacular, a família de mosaico, né? Não importa o nome, o importante é entender essa família. Isso a gente vê no consultório no dia a dia, é muito comum. O que seria essa família? A mãe se separou do pai, dos dois biológicos, a mãe casou com outro. Esse casal, primeiro, eles tinham 2 filhos, essa mãe casou com outro, esse outro tinha 2 filhos. O pai casou com outra, essa outra também tinha 2 filhos, certo? E aí, a relação que era pai, mãe e 2 irmãos passaram a ser uma relação maior, tentacular, né? Então, por isso que é chamado tentacular ou de mosaico. E essa criança, no seu contexto social, mudou. Ela tem a casa da madrasta para ir com os filhos da madrasta, ela tem a casa do padrasto para ir com os filhos do padrasto, ou quando não pode ficar na casa do padrasto, da madrasta, da mãe e do pai, ela vai na casa da avó. Então, a gente tem que começar a conhecer todo esse contexto, o que está acontecendo nisso. E aí ela perde a referência de quem cuida dela. Criança não consegue perceber quem são os seus verdadeiros cuidadores. E aí a gente tem que chamar essa família e começar a colocar a função. Olha,
a sua função é essa, a sua função é essa. Começar a dividir função para que as coisas não fiquem atropeladas. Aquela história, quando o cachorro tem 2 donos, o cachorro morre de fome. Então, porque um que acredita que o outro está fazendo a tua parte. Então, a gente tem que organizar essa família. Não organizar na parte emocional, mas eu estou falando na parte de quem vai dar sustento a essa criança, não financeiro, mas sustento em todo sentido, né? E o que acontece hoje em dia também, esses jovens, essas crianças na pré-adolescência, elas perderem também, além de a noção de quem cuida dela, é perder um referencial, né? Eu vejo muitas mães que chegam ao consultório, né, e você não sabe quem que é a mãe e quem que é a filha. Porque a mãe se separou e ela está indo para a festa rave ou para a balada junto com a filha. A saia é a mesma, a saia das duas são aqui, né? Você sabe que é a mãe pela cara, né? Porque dá para saber que é mãe e filho, mas pela vestimenta não. Ou seja, ela não tem um referencial de mãe mais. A mãe é adolescente também, né? A mãe está à procura da mesma coisa que a filha está, da parte de contato social. Pô, vamos acalmar, vamos colocar cada coisa no seu lugar. Mãe é mãe, pai é pai, né? E as mães precisam ser resgatadas, certo? Então, precisa atender. Outra coisa que nós precisamos atentar hoje é com os casais homossexuais, que é uma realidade, né? E, hoje em dia, nos trabalhos diz que os casais homossexuais estão tendo menos problemas de limite do que os casais heterossexuais. Por quê? Porque ele se propôs a fazer a adoção da criança. Eles se prepararam para a adoção. Cada um assume uma função, e essa função parece, até o momento, estar sendo bem feita. Então, é um olhar que nós temos que ter, mas a gente consegue ver que não são tantos problemas assim. Acontece, mas tem que ser orientada para a criança começar a ver nesse casal quem que faz a função disso, quem que faz a função disso. Porque o bebê, ele tem aquela relação, quando ele nasce, ele é uma coisa só. Bebê e mãe é um só. Isso vai separar a partir de 6, 7 meses, onde ele torna-se um sujeito, né, na sua singularidade, através do efeito do quê? Paterno, que começa a quebrar. Então, vamos dividir quem que é o paterno, quem que é o materno, e orientar esse casal, quem que vai fazer função de quem, tá bom? E o melhor lugar para essa criança é viver nessa família, seja a família que for. Nós não temos que ter o preconceito dessa família, nós temos que ajudar a ajustar essa família. Por quê? Se essa criança estiver numa família que atende às necessidades da criança, esses distúrbios do desenvolvimento físico, emocional e cognitivo vão diminuir muito, né? E nós vamos ter uma criança com saúde mental melhor, tá certo? Outra coisa que, para finalizar, já estou acabando, é que a Organização Mundial de Saúde, desde 1988, ele coloca a dimensão espiritual no conceito multidimensional de saúde. Por que é isso? Ele coloca que a espiritualidade ele é muito importante no resgate de vários valores, certo? E a gente utiliza isso no consultório do dia a dia. A gente procura inserir essa criança na rede, onde ela está inserida, no seu contexto, procura resgatar a espiritualidade da família, porque essa espiritualidade da família, ela começa a dar um significado, sentido da vida, principalmente o adolescente, que não tem esse significado, né? Ele tudo pode, ele não tem medo de nada, né? Ele acha que ele não vai morrer, ele acha que ele é um ser empoderado, né? E a gente começa a resgatar. Outra coisa que os trabalhos mostram que a influência da espiritualidade ela é importante porque começa a mudar o estilo de vida. Certo? O que é estilo de vida? Nesses encontros que tem nos grupos de jovens, a gente tenta inserir esses jovens na sua comunidade, eles procuram muita natureza, né? Os encontros, falar de uma vida diferente, cuidar do seu corpo de uma forma diferente, né? O seu corpo, ele é um reflexo da sua espiritualidade, ou seja, meu corpo está presente em Deus, eu respeito Deus, eu tenho que respeitar meu corpo. Eles trabalham muito esse movimento que eu estou dizendo para vocês. E começa a diminuir o índice de adicção, né? Dependências químicas, né? Ele ajuda nessa parte. Ele dá um suporte social para essas crianças, principalmente na situação de estresse, né? E começa, através desse estilo de vida, principalmente a enxergar o outro, né? Na sua singularidade. Eles trabalham muito com isso. Então, é muito importante resgatar a espiritualidade nessa família, dentro da sua religiosidade, não importa a sua religião, certo? E aí, Lugoff ele já propõe desde 2003 que na formação acadêmica deveria incluir a espiritualidade, né?
para entender todo esse questionamento sobre a dimensão espiritual do ser humano. Então, nós acadêmicos, vocês acadêmicos, nós devíamos estar aprendendo sobre as várias religiosidades e aproveitar dessa religiosidade para fazer resgate de vários valores, tá certo? Porque às vezes, só Deus na causa. É verdade. Você pede, Deus, meu Deus, dá uma luz, né? Gente, era isso que eu queria falar com vocês, das angústias que a gente vê na vida moderna. Nós vamos estar à disposição, tá? Muito obrigado, tá certo?